Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live em comemoração ao DIAG. Vamos convidar o Hugo para participar, nosso super convidado. Vamos lá. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Só vou ver aqui onde é que eu convido o Hugo, hein, gente? Vou descobrir, tá bom? Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Oi, oi. Onde tá o Huguinho? Oi, tô vendo todo mundo aí. Tô esperando só meu convidado aparecer, hein? Oi, Lívia, você já tá aí, tô vendo. Tudo bem? Tô só esperando o Hugo entrar aqui para eu convidá-lo, tá bom? Hoje a gente vai falar de um assunto super importante, que é a gagueira acontece no cérebro. A gente vai tentar aí desmistificar muitos mitos aí que foram construídos ao longo, né, de todos esses anos e que a gente precisa realmente mudar e desmistificar, certo? Vocês me ouvem bem? Sim, sim. Então tá bom. Vamos lá, vamos ver se eu encontro o Hugo aqui. Não tô vendo o Hugo online ainda. Huguinho. Onde está o meu rapaz? Vai ver que ele tá sem sinal lá, ele quer me deixar sozinha falando. Gente, falar sozinha? Ai, que horror. Né? Oi, Zumira. Oi, todo mundo. Oi, pessoal. Pronto. Agora sim. Ai, não entrou ainda, então eu vou aqui falando. Tá bom? Oi, Edvan. Tudo bem? Então, a gente vai falar. Então, para quem ainda não viu, vou aproveitar e fazer a propaganda aqui da programação. A gente está no mês de outubro. O mês de outubro é o mês de atenção à gagueira, que a gente comemora o DIAG, o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Então, a Abra preparou uma série de lives super interessantes. Essa é a segunda, a gente já teve uma na quinta-feira passada, mas quem quiser acessar, pode acessar aqui pelo Insta. As lives todas vão ficar gravadas. São temas super interessantes para pais, para pessoas que gaguejam, para fonoaudiólogos. Acho que vale a pena todo mundo participar, porque é um mês que a gente realmente dedica a esse assunto especial, que a Abra tem um papel fundamental aí de informação e de um papel de proliferar, de espalhar realmente conhecimento para todo mundo estar alinhado, fazer mais grupo de apoio. A gente tem muita coisa boa aí para apresentar. E no dia 22 vai ter o DIAG, que vai ter um dia inteiro de eventos, tá bom? Então vocês fiquem ligados aí, tanto no Face quanto no Insta da Abra, que a gente tem muita coisa boa para apresentar. Ó, estão me avisando que o meu convidado entrou. Vamos lá. Meu convidado especial. Cadê você, Huguinho? Eba! Para entrar, hein? Vamos ver se ele aceita, né, gente? Já pensou se ele não aceita? Oi, Oh, Lucas. Eu oh. não vou deixar, não. Ai, que menino difícil aqui falando sozinho. Assim. Meu Deus do céu, mó caramba. Não, eu tava só esperando, né? Tá rindo assim, uma graça, né, Hugo? Né? Deixando você nervosa. Porque eu vou contar os bastidores aqui para que todo mundo saiba. Você tava aí, será que eu vou conseguir chamar para participar? Aí eu já tava quase para clicar no botão aqui de pedir para participar. Pois é, eu falei, Para gente, você não mas ficar sozinha falando. não, eu ia falar sozinha, mas já fiz propaganda da Abra, já falei das lives que vão ter, então já aproveitei aqui para fazer um social
e a propaganda aqui, que tem muita coisa bacana acontecendo agora esse mês aqui na Abra, né, Hugo? Muito, é o mês que a gente espera o ano todo, né, Lu? Exatamente. Para que chegue outubro, porque é o mês de atenção à gagueira, então é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira, comemorado mundialmente, né? É celebrado com eventos de promoção da informação das abordagens positivas, como a gente sempre fala, né, Lu, nas campanhas que a gente faz. Então, esse mês é o mês que a gente se movimenta. Além do ano todo, a gente se movimenta bastante esse mês. Então, é importante que a gente fale sobre a gagueira. Hoje a gente está aqui com a live com duas pessoas que não gaguejam, mas que trabalham com pessoas que gaguejam, mas que é importante a gente promover essa informação adequada, essa informação correta sobre a gagueira e desmistificar, né? Exatamente. Então, muito obrigada, né? É um prazer enorme. O Google é colega, né, fonoaudiólogo, mas ele também é meu amigo do coração. Estuda muito, né, essa questão neurológica, por isso foi convidado especial aí para falar sobre esse assunto que é tão importante, né, Hugo? Com certeza. Eu agradeço a Abra, eu agradeço a você, Lu, e agradeço a Abra, a Lívia, que está organizando aí nos bastidores, dando o suor, né? Lívia, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, Lívia Mistalden. Denis, do Comitê Científico, o pessoal que está suando aí para trazer as informações sobre a gagueira, né? Então, parabéns ao pessoal da Abra, a gente, como parte da diretoria, fica super feliz, né, de ver esse movimento. É isso aí. Então, deixa eu apresentar você, né? Então, já falei um pouquinho. O Hugo é fonoaudiólogo, estuda muitas questões da fluência, muitas questões auditivas da fluência, neurológicas. Já estudou fora aqui do país, então o Hugo tem muito conhecimento e trabalha com gagueira há muitos anos também. Eu também sou fonoaudióloga, mas hoje eu tô aqui, estou de entrevistadora, viu, gente? Eu estive na Então, deixa eu diretoria da apresentar. Abra. Deixa eu apresentar. Tá bom. Lu é fonoaudióloga, Luciana Contesini é fonoaudióloga, é especialista em fluência e linguagem, é uma pessoa que tem experiência para dar e vender na área de fluência, atua em Jundiaí, principalmente com gagueira infantil, mas não só com gagueira infantil. Lu explora as questões de linguagem, trabalha também com apraxia, não é, Lu? Autismo? Também, tudo isso. Então, Luciana é uma pessoa assim que eu admiro demais. É a dupla dinâmica, é Luciana e Daniela, né? Que estão as meninas da oficina de influência que estão no meu coração. E eu amo fazer parte dos cursos de Luciana, porque é uma pessoa que está sempre atualizada, sempre trazendo novidades. Já foi para os Estados Unidos, para os congressos, trazer o que há de melhor para a gente. Gostou, Lu? Adorei. Ficou à sua altura? Gostei. Agora chega de, né, uma elação aqui. Mas, ó, muito prazer de estar aqui com você, viu? Tava morrendo de saudade. Obrigado, eu também, Lu. Mas está em Brasília agora atendendo. Mas que bom Exato. que agora a gente está fazendo um monte de atendimento online. Então, acho que muitas pessoas de outros lugares podem aqui participar das lives da Abra, podem fazer atendimento fonoaudiológico. Então, isso é muito bacana, que a gente pode aí expandir esse conhecimento, né? Eu acho que é uma... Com certeza. Sei lá, alguma coisa boa aí que veio da pandemia. Com certeza. Então, sem dúvida. Aqui fazer a minha primeiro questionamento aí, né? Para a gente fazer o primeiro comentário. Né, a questão dos mitos que envolvem a gagueira, né? Porque a gente hoje vai falar sobre a gagueira acontece no cérebro. Então, assim, o que você acha, né, Hugo? Queria a sua opinião aí a respeito dos mitos que envolveram a gagueira durante tantos anos, né? Décadas aí. Que consequências são essas? Então, queria que você falasse um pouquinho desses mitos pra gente. Então, Lu, é muito importante a gente introduzir o assunto sobre gagueira, falando sobre os mitos, porque eles já cercam há muitos anos, né? Existem até autores que falam sobre a orfandade científica da gagueira, né? O tema gagueira, ele ficou órfão, não é que ele ficou órfão completamente, mas os estudos foram muito tímidos durante muitos anos, né? E isso conduziu a pensamentos de diversas origens, né? Então, principalmente os de base psicogênica. O que é isso? Ah, não, é porque a criança tomou um susto e começou a gaguejar. O pai era uma pessoa muito dura e essa criança começou a gaguejar, como no discurso do rei, né, que tinha uma pressão, tinha uma questão psicológica envolvida, mas o que é causa e consequência? O que é efeito causa, né? E aí isso ficou sendo discutido por muito tempo e, infelizmente, abriu espaço
para que muitas pessoas aproveitassem do tema, né, para confirmar esses mitos. Então a gente da Abra Gagueira, a gente fica lutando contra isso, né, tentando levar informação. Muitas vezes a gente gera até as reações emocionais, né, que a gente fala tudo na gagueira, de, não, mas eu vou denunciar esse perfil, eu vou denunciar no conselho, e realmente a gente fica muito chateado com isso, mas na verdade a melhor arma que a gente tem é a informação. Então, esses mitos de alguém gritou com essa criança e ela ficou gaguejando. Não, é porque eu acho que foi uma queda da bicicleta que teve no parquinho e essa criança começou a gaguejar. Isso são discursos completamente infundados, né? A gente sabe que a gente vai falar sobre essa multidimensionalidade da gagueira, o que é que cerca a gagueira, mas a gente sabe que esses traumas, eles não causam a gagueira. E para isso aí tá o estudo, se eu já puder introduzir, Lu, que é do Wendell Johnson, né? Que é um estudo que foge completamente dos padrões da ética científica, e ele foi um estudo que foi um marco, né, nessa linha do tempo da gagueira. O que acontece? O Wendell Johnson pegou crianças órfãs de veteranos de guerra e tentou fazer reforço positivo para a gagueira, né? As crianças que não gaguejavam, ele dava lá um reforço dizendo que elas tinham ido mal, que elas tinham gaguejado, que a fala dela não estava legal, e aí eles começaram a fazer esse estudo baseado na experiência dele, né? Porque ele era uma pessoa que gaguejava e ele acreditava que, pela história dele, um pai muito rígido, uma família muito, muito restrita, assim, acabava desencadeando a gagueira nele. Só que a Universidade de Iowa teve uma reportagem em 2001, né, que foi investigado esse dossiê do que continha de dados. Claro, esse estudo não foi para frente, ele não foi publicado na literatura científica, obviamente, e ele ficou conhecido como estudo monstro. Por quê? Porque ele tentava desenvolver a gagueira através de uma pressão psicológica nas crianças. E, pelo contrário, o que aconteceu foi que essas crianças desenvolveram transtornos psicológicos e iam mal na escola, começou a afetar, tiveram limitações de atividade social, né? E aí a doutoranda dele, que era Mary Tudor, falou, eu acho que com o tempo isso vai passar, mas a gente causou uma impressão neles, infelizmente. Ou seja, ela já sabia que aquelas marcas seriam para sempre, mas não para desencadear a gagueira, e sim transtornos psicológicos. Esse estudo, apesar dele sair da linha ética, de todos os preceitos éticos, ele acaba sendo um marco. E é bom porque a gente acaba estudando e mostrando para as pessoas que já tentaram fazer isso na ciência e não deu certo. Tá? E aí, o que é que tem de certo? O que é que tem de que vai num caminho que realmente faz sentido, que obedece os preceitos éticos, e aí é que a gente entra nesses estudos, né, Lu, que são o que está sendo desenvolvido nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos. Uhum. Não, tá ótimo, porque esses estudos, assim, eles foram desenvolvidos, né, ao longo dos anos, tentando aí comprovar essa questão desse estudo monstro e realmente o que você causou aí, né, o que eles causaram nas crianças foram transtornos psiquiátricos e psicológicos severos e não ajudaram em nada a ciência, né? Então, tá até perguntando aqui se existem evidências da questão neurobiológica da gagueira. Hoje a gente vai falar isso, né? Para quem perguntou, a gente vai falar isso durante a live toda. Existem muitas evidências hoje, né? A ciência está muito evoluída nesse sentido. E é sobre isso que a gente vai abordar em diversos setores, aí, tanto a parte motora, de linguagem, a questão auditiva, né? Eu acho que hoje existem muitas evidências neurobiológicas Exato. que sim, que a gagueira acontece no cérebro. E acho que a gente tem que sempre lembrar, né, o que esses mitos que envolvem a gagueira, elas não afetam só, né, a pessoa que gagueja, né? Elas afetam a família, afetam o trabalho, afetam a vida da pessoa, porque ela vive também acreditando em alguns mitos. E isso acaba impedindo ela de procurar um tratamento precoce, ou não, realmente isso aqui é porque eu sou ansioso mesmo, eu sou assim. Então, acho que a gente tem que sempre mesmo buscar o conhecimento para a gente não acreditar nesses mitos, mas buscar o conhecimento através da ciência, porque isso realmente, a gente acreditar nisso é dar um passo atrás.
Então, acho que a gente Exatamente, tem Lu. que ir para frente aí, procurando, porque isso atrasa e atrasou, né? Acho que a vida de muitas pessoas aí, né? Impediu com que elas pudessem desenvolver o máximo do potencial, tá? É Pessoal, exatamente podem ir isso. fazendo perguntas aqui que eu vou fazendo pro Hugo. Eu sei que tem algumas, daqui a pouco eu faço. Pode falar, Hugo. É, Lu, e eu sempre falo, quando o pessoal pede para falar sobre gagueira, em qualquer lugar, eu falo que é importante que o fonoaudiólogo seja munido dessa informação. Porque se você não tiver essa informação, você vai contribuir para que esse mito ele multiplique, tá? Então, a primeira intervenção que a gente faz é na família, porque a família tem que ter a informação adequada. Porque a família, ela vem com a ansiedade, ela vem com a cabeça cheia de pensamentos, coisas que leu na internet, e quando você vai ler na internet, com o Dr. Google, né, são coisas assim absurdas, né? Então, a gente encontra hoje, inclusive, perfis falando melhor em 92,3% sua gagueira. Como assim? Né? Como é que você pode garantir que eu vou melhorar 92,3%? Então, a gente tem a gente tem que fazer um marco no Brasil. A gente tem que divulgar essas informações, né? Até porque no tratamento da gagueira, ninguém promete cura. Não dá. É você mexer demais com a expectativa. Você tem que promover a fluência e promover a informação que vem com aquilo, tá? Então, essas informações que a gente vai passar hoje, que Lu está falando sobre os estudos neurobiológicos, são super importantes para que esses mitos não se multipliquem, tá? Até porque, né, Lu, se a gente for analisar, são 5% das crianças entre 2 e 5 anos gaguejam, 20% dessas crianças vão continuar gaguejando, ou seja, vão desenvolver a gagueira desenvolvimental persistente. E aí, no Brasil, a gente encontra em torno de 2 milhões de pessoas. É muita gente. Então, a gente precisa ter essa informação. Infelizmente, a gente não tem um número de profissionais com experiência suficiente e munido dessas informações e dessa prática baseada em evidência suficiente no Brasil. Tá? No mundo, quase 70 milhões de pessoas gaguejam. Então, não deixar esse mito ir para frente, porque olha o impacto que você está tendo se você continua multiplicando esse mito. Uhum. E se a gente for somar ainda com as crianças, né, Hugo? São 8 milhões de crianças, né? E 2 milhões de adultos. Uhum. Então, se a gente for juntar, são 10 milhões de pessoas. Então, olha o quanto a gente precisa trabalhar para passar esse conhecimento, né, Hugo? Com certeza. Com relação à remissão espontânea, muita gente pergunta, né, essa porcentagem, se existe algum estudo específico com relação a isso. Você pode falar um pouquinho para a gente? Lu, a remissão espontânea hoje, o número que se entra mais em consenso na literatura é de 80%, né? 80% de remissão espontânea, sendo que 20% vai persistir com a gagueira durante a vida adulta. Então, existe aquela criança que, com intervenção ou sem intervenção, ela vai se recuperar, apesar de que eu sempre alerto, com intervenção ou sem intervenção, não pode deixar de passar pela avaliação do fonoaudiólogo. A gente não tem um scan, a gente não tem marcadores biológicos, assim, que a gente vai lá, ali no laboratório, faz um teste e diz, olha, essa criança vai gaguejar durante a vida adulta. A gente não tem isso. A gente tem estudos, e esses estudos, eles estão se encontrando, né? A gente está vivendo uma fase da gagueira, da fluência, que esses estudos ainda eles estão se encontrando. Mas a gente não tem marcadores biológicos, que possam dizer. Mas o que normalmente os estudos pregam, 80% de remissão espontânea, ou seja, de recuperação dessa criança, parar de gaguejar. Exato. Isso que você falou que eu acho que é super importante frisar, né, Hugo? A criança, a gente não sabe exatamente quem vai ser aquele 20% que vai melhorar, né, que vai permanecer, né, ter a gagueira persistente, aqueles que vão. Então, apareceu a gagueira, vai procurar, né? Então, porque daí o fonoaudiólogo vai poder fazer aí um levantamento dos fatores de risco. Né? Olha, esse aqui tem mais família, então ele tem um risco maior de cronificar. Ou aquela criança que é muito sensível, então, acho que a família tem que ser acolhida em qualquer fase. Começou, procura um fonoaudiólogo especializado, de preferência, que hoje, ainda bem, que o Conselho tem a especialização na fluência, né, Hugo? Então, acho que isso é super importante, para que você não caia aí nos mitos. Estão perguntando aqui, né, se é um mito que a gagueira surge emocionalmente. É um mito. É um mito.
existe o baixo número de gagueira psicogênica, existe, mas é uma gagueira totalmente atípica, é uma gagueira totalmente diferente da que a gente encontra, que é a gagueira desenvolvimental persistente, uma gagueira que normalmente é de base genética. Então, existe esse mito ainda de dizer, porque o que acontece gaguejou é porque essa criança é ansiosa. Aí, a vontade que eu tenho, às vezes, é de perguntar para o pai, você é ansioso? Eu sou um pouquinho, eu já perguntei, né, Lu? Já perguntei algumas vezes. Eu disse, você gagueja? Não. Eu disse, então eu acho que a ansiedade não causa gagueira. Ela pode potencializar os sintomas, ela pode potencializar essa gagueira, mas não é que ela causa. Aí você vai começando a construir com o pai e a mãe, e vamos abrir um parênteses aqui, de que Luciana faz um trabalho fantástico com os pais e com as famílias, e a gente vai trazendo, construindo esse pensamento, né, Lu? Então, sim, é um mito. Ok, ótimo. Então, fala pra gente, né? Agora eu quero saber do cérebro. A gente sabe que é mito, já sabe que muitas questões interagem aí, né? Então, a ansiedade, ela não causa, mas ela piora, porque tem um cérebro aí que responde a esse ambiente, Então, sim, né? Eu falo assim que a fluência é sempre a cerejinha do bolo, né, Hugo? Qualquer coisa que seja muito boa, essa fluência ela pode piorar. Então, se eu estou ansioso, ela vai piorar. Mas a base, ela é neurobiológica. Então, me fala, o que tem de estudos aí de ressonância magnética? O que andam fazendo e descobrindo no cérebro da pessoa que gagueja que tem de diferente da pessoa fluente? Então, Lu, a gente pode se considerar sortudo, né? A gente que trabalha com fluência, a gente está vivendo um momento assim de divisor, um momento divisor de águas, né? Por quê? A medicina avançou bastante, a neuroimagem avançou bastante, então a gente já sabe que a gagueira, ela tem um fenômeno importante no cérebro, tá? E esse fenômeno importante não apesar do nosso psique estar todo aqui, ele é um fenômeno neurobiológico, ele é um fenômeno neuroanatômico. Então a gente sabe que existe uma falha entre algumas estruturas que podem causar essa gagueira, ou que normalmente no hemisfério esquerdo, né? Então o hemisfério esquerdo, e aí entra naquela questão que o pessoal sempre pergunta, depois lá pra frente a gente fala, por que quando ele canta não gagueja? Já fizeram a pergunta, foi a primeira que apareceu aqui, te avisei. Eu imaginei, é clássica. É clássica. Não, a gente vai falar sobre isso. Mas para a gente falar sobre isso, a gente precisa entender como que é esse processamento. E esse processamento, ele é super importante, porque a gente tem um córtex auditivo. O pessoal sempre pergunta, mas você trabalha com audiologia, com fluência? Sim, vocês vão entender agora o porquê. O que acontece? No processamento auditivo, a gente tem um sistema periférico, né? Que é aquele sistema que fica aqui na nossa orelha, a cóclea, e aí a gente entra por vias centrais, né? O núcleo coclear, o leminisco lateral, e aí vai. Aí ele sobe o som e ele cruza, ou seja, 70% das fibras do que eu escuto na orelha direita é processado no hemisfério esquerdo diretamente. 70% é um número assim que pode, na literatura, variar, mas 70% do que eu escuto na orelha esquerda, ele é processado no hemisfério direito, e se for linguagem, ele faz a troca interhemisférica. Ou seja, ele troca através do corpo caloso. E o corpo caloso é uma estrutura super importante, por causa do número de células que a gente encontra lá. Então, o que acontece? A gente tem um córtex auditivo. O córtex auditivo é uma região que guarda todos os sons da fala, tá? Ele fica no giro temporal superior. E aí, esse córtex auditivo é lá que a gente consegue reconhecer que a palavra copo é copo, que tomate é tomate, que quando eu escuto batata, eu sei o que é uma batata. E esse córtex auditivo, ele se conecta a estruturas anteriores, tá? Então, existe uma rota, um caminho que vai até estruturas do córtex frontal, né? Porque o nosso cérebro é dividido em córtex. Então, a gente tem um córtex auditivo que se conecta com estruturas frontais. Essas estruturas são de execução e planejamento motor da fala. Ou seja, eu escuto, mando para o córtex interpreta, manda para minha execução e planejamento motor. E aí eu vou falar, tá? O que foi que os pesquisadores descobriram? Os pesquisadores descobriram que pode existir uma falha, né? Que possivelmente existe uma falha nessa rota da via dorsal. Essa via dorsal,
que eles acreditam compreender o fascículo longitudinal superior. Olha, uma aula de neuro, tá, Lu? Mas essa via dorsal, que é uma via que vem até de uma parte do occipital e se conecta até o córtex frontal, é um feixe de substância branca, tá? Esse feixe é conhecido como fascículo longitudinal superior. Então, a grosso modo, o que é que acontece? O córtex auditivo, entre o córtex auditivo, onde a gente guarda os sons da fala, e o córtex frontal, existe uma falha. Se existe uma falha, vai existir uma falha na sequencialização dos sons. E a gagueira nada mais é do que um distúrbio de temporalização dos sons da fala, né? Ou seja, o nosso motor, nosso sistema neuromotor da fala, ele vai responder a essa, né? É como se fosse uma linha de produção. Então, se eu só tenho que colocar, sei lá, apertar as pecinhas verdes e eu aperto uma vermelha, alguma coisa vai acontecer lá na frente, tá? Então, é como se o córtex, o nosso córtex estivesse mandando a sequência de sons. E aí, o fascículo longitudinal superior, ele faz um corte entre o córtex auditivo e o córtex frontal. E vai acontecer justamente a gagueira. E aí, a gagueira, a gente entra, saindo um pouquinho dessa neuro. Dr. Yaros, ele fala que a gagueira é muito mais do que gaguejar. O que vai se representar na nossa fala dessa interrupção são os bloqueios, os prolongamentos, as repetições, tá? Só que a gagueira é muito mais do que isso. Isso é o que a gente está vendo da gagueira. A gagueira é antes disso. A gagueira está se processando aqui e a gagueira também é muito mais do que gaguejar. É um sentimento de perda de controle, porque isso é involuntário. Como é que eu vou coordenar? Dizer para o meu córtex auditivo, olha, não manda a informação certinha para o córtex frontal, para execução e planejamento motor. Não tem como a gente fazer isso, né? E se não tem como a gente fazer isso, a gente sabe que é involuntário. Opa, e qual é o papel do fonoaudiólogo de saber que isso é involuntário? Conscientizar os pais para desculpabilizar. Se você diz, olha, é algo que está acontecendo no cérebro do seu filho, não é algo que você fez, não é uma repreensão que você fez porque ele derrubou o vaso em casa. Entende? Então, essa interrupção, ela se torna muito mais leve. Apesar de... É interessante a gente entender, né? Quando você vai no consultório, você vai, meu filho está gaguejando, eu quero terapia de fono. Quando você passa essas informações, o pai fica assim, ninguém nunca me falou isso. Agora, com a internet, até acha. Quando cai numa página boa, né? Quando cai num lugar de informação científica boa, o pai vai se formar e já vem muito mais consciente. Quando não, você tem que desmistificar tudo aquilo que ele aprendeu no Dr. Google, tá? Então, essa base neurobiológica ela é super importante. E aliado a essa base neurobiológica, porque tudo acontece, a nossa função do corpo, ela vai acontecer baseado num entrelaçado genético, né? Então, a gente sabe hoje também que existem genes que são elegíveis para a gagueira, tá? O Dr. Dennis Drainer, né, que é super famoso na área, ele fez um estudo com ratos, né? E ele fez uma manipulação genética entre esses ratos. Ele tinha colhido a vocalização dos ratos, os sons que os ratos faziam, e ele fez a manipulação genética em um dos ratos, né? Ou numa comunidade de ratos. E aí ele viu que existiam interrupções mais longas na vocalização desse rato. Ou seja, o rato que foi manipulado, ele começou a fazer vocalizações com pausas mais longas. Ele fazia pausas entre uma vocalização e outra, tá? E aí, o que acontece nessa área genética? Já não vai ficar tão denso, não. Essa é só a parte de neuro que é interessante. O que acontece nessa parte genética? Entram os estudos que falam sobre a perda de astrócitos, tá? Astrócitos são células de sustentação do nosso sistema nervoso. Os astrócitos, eles são responsáveis por sustentar e nutrir o neurônio. Tá? Então, olhe como uma coisa vai puxando outra e a gente sai desse modelo tão simples de dizer, não, a gagueira é psicológica, meu filho gagueja porque ele é ansioso, tá? Então, essa informação, qualquer um tem que ter, principalmente o profissional que vai orientar os pais, né? Porque aqueles pais que recebem essa informação, eles multiplicam para outros pais, e eles multiplicam para outras pessoas, tá? Então, é super importante que a gente tenha na mente que, opa, é complicadinho, é isso, é o córtex que falha, é o córtex frontal, mas é algo que a gente leva
o pai dizendo, olha, não é culpa sua. Tem algo acontecendo no corpo de sua criança, ou então para o adulto, olha, seu cérebro se comporta dessa forma. E aí, Lu, se você deixar eu prosseguir só mais um pouquinho, Pode, tô adorando sua aula. é o seguinte, a doutora Cheng, que é uma pesquisadora fantástica, né, que todo mundo ama, a doutora Cheng, ela fala sobre esse comportamento cerebral e essa diferença anatômica que existe entre o adulto, a criança e o adolescente. Porque esse fascículo longitudinal superior, essa via que eu falei do hemisfério esquerdo, que existe uma falha entre o córtex auditivo e o córtex frontal, é, ele vai existe o processo de maturação até a adolescência. Isso é super importante para os fonoaudiólogos, porque você não pode... Você desenvolve estratégias terapêuticas baseadas na neuromaturação daquele paciente, né? Então, se você sabe que, por exemplo, a gente sabe que a capacidade de uma criança linguística ainda está maturando, e a gente entra naquele modelo de demandas e capacidades. Justamente por isso, por causa da neuromaturação do fascículo longitudinal superior, tá? Então, a criança ela tá com aquela explosão, né, neuronal de adquirir vocabulário, e o vocabulário triplica, e aquela criança aprende não sei quantas palavras novas durante um dia, em uma semana, só que a capacidade neuromotora dela ainda está em maturação. Então, por isso que a gente orienta muitos pais, falando, opa, tem uma demanda aí, uma demanda alta nessa criança para uma capacidade reduzida, tá? Ou não é que é reduzida, é uma capacidade, vamos dizer, dentro dos critérios que ela pode ter naquela idade. Em Então, construção, né? em construção, exatamente. Lu, e é fantástico quando a gente fala sobre essa parte neurológica, porque até na audição, veja, quando a gente faz o exame eletrofisiológico nos bebês, para saber se escuta, se não escuta, falhou no teste da orelhinha, a gente sabe que o nervo ele não está maduro ali nos 3 meses, né? Porque existe o neurônio ali, mas existem os nódulos de Ranvier que vão encapando, vão fazendo a baía de mielina, e esse processo leva tempo para a gente poder maturar, né? Para a gente chegar. Então, quando chegar ali nos 2 anos, você já encontra a resposta auditiva de uma criança melhor. Se nas respostas auditivas a gente encontra uma resposta melhor aos 2 anos, na fala, que a fala é um dos processos que mais demoram a neuromaturar. Eu falo essa palavra neuromaturar, mas nem sei se existe. Mas a adquirir essa maturidade neurológica. Por quê? A visão, por exemplo, a visão ela se desenvolve muito mais rápido que a fala. A audição até ela se desenvolve muito mais rápido, porque a gente precisa da via auditiva para falar. Já a fala, ela leva tempo. Se o fascículo longitudinal superior ele leva até a adolescência para ficar mais maduro ou neuromaturar, a gente tem que ter essas especificidades da idade. E aí o adulto, a doutora Cheng fala que o adulto ele faz mecanismos de compensação. Tá? O que é isso? O cérebro do adulto ele se torna diferente, o cérebro do adulto que gagueja se torna diferente do cérebro da criança que gagueja, porque ele já desenvolveu mecanismos compensatórios. O que é isso? O adulto vai desenvolvendo técnicas para driblar a gagueira, ele já desenvolveu técnicas, ou ele já passou por terapia, ou ele mesmo desenvolve técnicas de suavizar, de fazer qualquer coisa com a fala que ele acha que ajude na gagueira. Isso vai criando um mapa neural da fala. Já a criança, ela não tem ainda essa percepção. Então, o cérebro, ele é diferente. Nesses estudos também, Lu, fala que é muito desafiador fazer os estudos com crianças. Por isso que tem mais dados de adultos do que de crianças. Porque imagina você ficar fazendo ressonância magnética funcional numa criança. A gente sabe. A gente que atende criança, é difícil segurar a criança. Então, mas agora os estudos têm crescido e têm apontado nessa direção. O cérebro da criança que se recupera, o que é que acontece nesse cérebro. Então, eu acho que mais para frente, logo em breve, a gente vai ver coisas legais, assim, nesse sentido. Nossa, Ufa, passou a parte densa do neuro. eu falei para vocês que o menino era bom, né, gente? Eu avisei. Ó, quanta coisa. Maravilha, né, Hugo? E acho assim muito interessante, né, essa parte neurológica todo mundo saber,
mas que os pais, né, que estão aqui vendo, falam, nossa, mas eu tenho uma lesão no cérebro. Não, gente, não é isso. Não é um Uhum. lugar, né? É um conjunto de fatores, né? Então, você vai estar tudo muito ligado. Esse fascículo, né, longitudinal, ele passa pelo cérebro todinho. Então, tem questão sensorial, tem questão motora, tem, né, a sensorial, tem a auditiva, tudo isso junto com o desenvolvimento da linguagem, né, da criança, do adolescente. Então, a gente conseguir organizar tudo isso com uma fluência boa é muito difícil. A gente, se não se dá conta, porque para a gente parece fácil, mas quando a gente vai estudar essa parte neurológica, a gente vê quanta coisa no meio desse processo pode dar errada. E essa parte auditiva, Exato. né, o que a gente está falando, aí a gente está se auto-monitorando, aí a gente se corrige, fala de novo. Quando esse processo até de autocorreção e auto-monitoramento não tá bom, aí eu, né, eu posso ter uma repetição ou um bloqueio, eu Uhum. percebi que aquele som não saiu. Então, a criança pode ter mais dificuldade numa área, mais na motora, mais na auditiva, mais na linguagem, e isso tudo junto no ambiente, né? Eu sempre gosto de falar que tem esse fator ambiental. Ah, então por que? Tem as perguntas aqui. Ah, eu falo sozinho, né? Não gaguejo. Você está sem o fator ambiental, você está lá com você mesmo. Então, você não tem essa pressão do ambiente. A fala espontânea, ela é muito mais difícil. Ela passa por outros caminhos do que, por exemplo, uma repetição. E eu vou pegar o gancho aqui, eu vou para uma pergunta que não quer calar, que todo mundo faz. Ela fez lá no comecinho, né? Então, falaram a questão da fala em coro, já que você está falando aí de córtex auditivo, e de por que a gente não gagueja quando canta. A pergunta clássica, né, Lu? Clássica. É, Só que eu te falar, vamos perguntar essa, hein, Hugo? é interessante porque entra na sua fala aí, Lu, muito, muito legal, porque a gente entra no processamento auditivo, né? Que o processamento auditivo também é um assunto muito discutido na área de audiologia. Ainda se tenta entrar em consenso de processamento auditivo, tá? Mas quando você pega o viés audiológico, o viés auditivo, aí você entende bem o processamento auditivo nessa via auditiva. Mas voltando para a parte de por que que quando eu canto, eu não gaguejo. São processamentos diferentes, tá? São processamentos em região diferente, em regiões diferentes, e são processamentos fisiológicos diferentes, tá? Quando a fala espontânea, ela é processada justamente nessa área que eu falei, né? Córtex esquerdo, conexão com a parte de execução e planejamento motor, envio do sinal para o sistema neuromuscular, e aí a articulação baseada na língua que você tem, português, inglês, francês, no caso de Lu, português, inglês, espanhol, e aí vai. E aí, no canto, o canto, ele vai predominar principalmente no hemisfério direito. Veja, na gagueira, quando acontece essa falha no hemisfério esquerdo, ele vai fazer uma compensação no hemisfério direito. Por quê? Porque é um hemisfério que não representa essa falha. Então, ele vai fazer um mecanismo compensatório. E aí, por coincidência, a música, principalmente a melodia, ela é processada no hemisfério direito. Mas não é só por isso. As características acústicas da música também são essenciais para que a pessoa que gagueja não gagueje durante a música. Por quê? Porque você trabalha com a duração dos sons. Quando você trabalha com a duração dos sons, você acaba controlando esse processamento, tá? Então, quando você tem pistas acústicas, você utiliza do seu processamento auditivo, processa a melodia no hemisfério direito, e aí você acaba não passando pela via que falha, tá? Na via que apresenta a interrupção, que é na via esquerda. Então, é basicamente por isso. A melodia é processada no hemisfério direito, a fala espontânea é processada no hemisfério esquerdo, e o hemisfério esquerdo é o que é fundamental e importantíssimo entender para as rupturas de fala. E aí, é interessante, porque, veja, existem processos que podem acontecer um independente do outro, o que prova essa teoria, tá, Lu? Porque a amusia é aquele quadro, aquele distúrbio que o indivíduo ele não consegue reconhecer a música, ele tem dificuldade de reconhecer os padrões de música, tem dificuldade de musicalidade, um quadro patológico, não a gente que é desafinado, né? Não sei você, né, Lu, mas eu, desastre.
Mas a amusia, ele é basicamente esse quadro, né? Mas aí essa pessoa pode não ter nenhuma dificuldade de fala. Por quê? Fala esquerdo, melodia direito, tá? O cérebro, ele não está tão assim bem dividido. Hoje já tem se desmistificado bastante sobre esse, porque existe uma interação muito grande, né? Principalmente nessa interação que passa pelo corpo caloso, né? Que ali a gente tem núcleos muito importantes também para fala, tá? Porque o que ajuda na fala? Córtex frontal, córtex auditivo, núcleos da base, tálamo, cerebelo, tá? Tudo isso ajuda na fala. E aí a gente tem núcleos super importantes nesses cruzamentos. Mas é fato que a gente encontra a amusia, assim como a gente encontra a afasia, tá? Pessoas que tiveram dificuldade de fala por causa de uma alteração neurológica, né? Normalmente um AVE, um AVC, mas conseguem reconhecer padrões melódicos depois, tá? Então, são regiões diferentes, com funcionalidades diferentes. Então, a amusia e a afasia provam o porquê que uma pessoa que gagueja, hemisfério esquerdo, não gagueja quando está no hemisfério direito. Quando usa o hemisfério direito, que é a melodia, a música. Viu, gente? Ó, que lindo. Agora a gente vai ter que ver de novo e escrever tudo que ele falou, né? Vai ficar gravado, né, Maravilhoso. Lu? Não, maravilhoso. Perguntaram aqui algo que é super importante. Eu vou fazer as duas perguntas juntas, porque eu acho que a gente, né, acho que você vai conseguir amarrar aí essas duas questões. Questões hormonais, se elas afetam ou não a gagueira, né? Para você, com relação à menstruação, na época que está menstruada, gagueja mais ou menos. E a questão do sono, tá? Então acho que a gente pode amarrar aí na mesma pergunta, porque entra aí na questão neurofisiológica, né? Que elas também vão ir na gagueira. Então, explica um pouquinho aí, questão hormonal, questões neurofisiológicas. Então, Lu, sobre as questões hormonais, sim, né, a gente tem já estudos nessa área, só que é o seguinte, o nosso corpo é uma bioquímica muito complexa, né, é uma interação de química, né, não precisa a gente saber qual é todo o nosso balanço redox e etc e tal. Mas é interessante a gente saber que existe química acontecendo no nosso corpo e que essa química sim vai interferir juntamente com esses outros fatores biopsicossociais que acontecem ao nosso redor. Por exemplo, fugindo um pouquinho de hormônio, porque eu não posso aprofundar em hormônio, porque né, ainda estou dizendo que a gente está indo em uma direção ainda dos estudos da gagueira. Mas, por exemplo, um neurotransmissor, que é a dopamina, quando ela está em excesso, a gente sabe que pode aumentar a severidade da gagueira, tá? E aí já foi comprovado que existe, em alguns casos, excesso de dopamina, né? É tanto que os estudos vieram na direção de que, se existe um excesso de dopamina, deve existir um bloqueador para a dopamina, né? E aí foi que entraram nessa questão de D1, D2, os receptores do neurotransmissor, da dopamina. E aí vamos bloquear o D1, deu efeito colateral, bloqueou o D2, já não deu tanto efeito colateral, aí vem medicamentos e etc e tal. Então, eu imagino que a gente vai ter estudos mais robustos, né, com relação à parte hormonal. Essa era uma das minhas ideias para o doutorado, mas ficou na caixinha, né? Eu propus para um professor, só que o professor disse, Hugo, eu não sei se eu consigo acessar esse assunto, etc e tal, mas eu acho que contando que a gente é uma regulação bioquímica, sim. Uhum. A gente tem alguns estudos até com questão de tireoide, né, Hugo? Então, assim, pessoas com hipotireoidismo, quando fazem reposição hormonal, quando começam a tomar, né, as questões de tireoide, os hormônios da tireoide, pode aparecer a gagueira, até desencadear a gagueira. Então, sim, ela tem o hormônio, a gente não sabe exatamente o que ele mexe ali, né, no sistema nervoso central, mas sim, pode ter um aumento. A gente vê muitas vezes um aumento da gagueira na adolescência, porque a gente tem um monte de questões hormonais acontecendo, então existe sim essa relação. A gente não sabe exatamente, eu não sei exatamente também como você, né, explicar o que acontece, mas sim, né, hormônios da tireoide, hormônios que começam na adolescência, porque tudo, né, uma chavinha que você mexe vai desencadear ali um descontrole muitas vezes, que quem tem já essa tendência, né, quem tem já essa predisposição,
pode piorar. Então, Uhum. então, a mesma coisa aqui é a questão da ansiedade. Você não, a gagueira não vai ser causada pela ansiedade, mas se você já tem essa característica, qualquer fator que entre e desregule, né, a sua cadeia ali do jeito que você está acontecendo, isso pode piorar e interferir na fluência. Então, muitos Uhum. fatores, né, interferem na fluência. Então, a questão hormonal também e o sono também. Existem estudos já do sono, né, Hugo? Do quanto a falta de sono pode interferir também na fluência. Exatamente, Lu, porque a gente, na verdade, a privação de sono, ele é um grande estudo da neurociência, né? Porque a privação de sono, ele vai implicar em tantas funções. A gente precisa do sono para recuperar funções, né? Quando a gente está em repouso, é por isso que a gente precisa desse sono para recuperar as funções metabólicas da gente. Então, o sono, ele tem que ser reparador. É por isso que criança entrou no consultório, eu peço avaliação auditiva e se eu percebo alguma questão nasal, de via aérea superior, uma criança que tem histórico de otite de repetição, criança com IVAs, que são as infecções de via aérea superior, que é muito normal em criança, eu peço avaliação do otorrino, tá? E aí, aqui em Brasília, é bom que eu consigo contar com muitos otorrinos, tem uma rede muito legal de otorrinos com quem eu trabalho, uma otorrino doutora Alice, que é foniatra, mandar um beijo, que é uma pessoa super aberta às questões, discute bastante. Então, a privação de sono, ele é objeto da neurociência justamente por essa falta de regulação das funções metabólicas. Então, o sono, ele tem que ser reparador. A gente percebe, tem criança que está lá com a adenoide hipertrofiada, e aí tem a questão de hipotonia, as alterações de fala, e De desatenção, né? aprendizagem, na escola fica tentando compensar, então às vezes é uma criança muito agitada, porque ela fica letárgica, então ela tem que estar o tempo todo em movimento para não dormir. Então essas questões são super, super importantes, né? E aí o sono, ele com certeza vai interferir nas funções da fala. Com certeza, né? O sono, ele repara, ele vai fazer uma nutrição noturna de todas as nossas funções. Então, com certeza, a fala é um dos processos que vai entrar. Muito interessante que você falou, né, que você pede uma avaliação do otorrino, entrando aqui um pouquinho na questão das comorbidades, né, Hugo? Então, que muitas crianças, por exemplo, né, que as mães se queixam, ele tem TDAH, ele tem mais chance de ter a gagueira? Sim. E se a gente for pensar, crianças que têm questão atencional, questão de memória, autismo, síndrome de Down. Então, quando você tem uma outra comorbidade que vai interferir em toda essa estrutura neurobiológica, neuroanatômica, você está modificando tudo aquilo, né? Todo aquele sistema, o funcionamento do sistema, o motor, o processamento auditivo, o processamento linguístico. Então, crianças que têm, ou crianças e adultos, né, que têm outras comorbidades, elas têm uma chance maior de ter a gagueira associada, por conta desse desequilíbrio, né, de todas essas funções, que são super importantes, que sejam muito encaixadinhas aí na fluência, né, Hugo? Com certeza. A gagueira, ela é como se tivesse uma roda viva, né? A gagueira está aqui no meio e aí os multifatores ao redor. Então, quem é que vai incomodar agora? Quem é que vai potencializar a gagueira? Então, é um fator social, é um fator estressante, divórcio, né? Ah, não, meu filho começou a gaguejar quando a gente se divorciou, mas talvez tenha potencializado a gagueira, né? Talvez tenha potencializado aquele sintoma da fala que às vezes a severidade era mínima, né, Lu? Então, os fatores estressantes, os fatores sociais, a gente sabe que o ambiente ele é fundamental. Existem estudos falando sobre a baixa estimulação social e o processamento auditivo. E aí a gente entra na questão do processamento auditivo também, que é uma dos fatores de comorbidade, né? O transtorno do processamento auditivo. Porque a gente precisa dessa retroalimentação auditiva justamente para enviar do que eu falei. As fibras cruzam, vão para o córtex armazena os sons da fala, sedimenta no nosso córtex e faz a interação com o planejamento e execução. Então, o processamento auditivo ele tem que estar bem apurado.
Então eu preciso principalmente do quê? Das habilidades de resolução temporal. Eu preciso que essa criança tenha uma boa habilidade de resolução temporal para que eu possa potencializar também a fala dela, né? Claro, a gente está considerando a fala como um objeto da gagueira, mas a gente sabe que a gagueira é muito maior do que isso, né? A gagueira é um ser que está ali e que gagueja, que além de todas as outras características, ele também gagueja, né? Claro, a gente falando sobre bases científicas, a gente vai falar sobre a implicação na fala. Mas aí, esse processamento auditivo também é uma das coisas, tá, Lu? O processamento auditivo, ele está também entrando em um consenso em literatura. Ainda, talvez a gente não veja isso agora, mas um pouquinho mais para frente. A partir dos 7 anos, já pode fazer o diagnóstico do transtorno do processamento auditivo por causa dessas habilidades. Então, tem um autor chamado David Moore que ele fala sobre a neuromaturação auditiva, que aí ela fecha um ápice dela, né, aos 12 anos, tá? Como a gente falou do fascículo longitudinal superior, que é uma região super importante, uma via super importante para a fala, tem a auditiva também, tá? Então, o auditivo e a fala tem que estar bem balanceado, tá? E aí, essa neuromaturação auditiva aos 12 anos, fascículo longitudinal superior continua aí pela adolescência, e aí, a partir dos 7 anos, já dá para avaliar essas habilidades, até como uma forma preventiva, tá? Essa forma preventiva, olha, a resolução temporal nessa idade já poderia ter aparecido assim assado, então pode começar a potencializar os ganhos dessa criança no processamento auditivo também, tá? Porque se a gente está falando de base neurobiológica cortical, a gente está falando de córtex auditivo, a gente está falando de processamento auditivo, que é essa habilidade que o cérebro da gente tem em entender os sons, tá? Então a criança e o adulto e o adolescente que gaguejam, eles precisam ter essa retroalimentação auditiva de forma adequada, tá? Porque aí vai auxiliar nessa temporalização dos sons da fala também. Muito lindo isso, né? Tem até uma pergunta aqui, né? Oi, desculpe. Do Tiago, né? Se a gente vê a tecnologia como aliada no tratamento da gagueira. Acho que muito, né, Tiago? Muito, né? Muito. Porque essa questão neurológica, a gente tem agora várias questões de neuroestimulação, a questão do processamento auditivo, medicamentoso. Então, acho que a tecnologia vai nos levando para caminhos, a gente conhecer mais as características da gagueira e como a gente pode atuar. Então, a gente ainda vai precisar usar as estratégias de fluência, trabalhar junto nisso, mas se a gente tiver, né, outros aliados nesse tratamento, acho que é muito enriquecedor, né, Hugo? Ai, Com certeza, Lu. Tá acabando, e aí fala sobre a terapia. Sobre a terapia de indução da fluência. Existem modificações corticais, ou seja, o cérebro muda quando a terapia feita de fluência é feita de forma efetiva, ou seja, a terapia de fluência funciona. Agora, claro, com a tecnologia, Tiago, muitas outras coisas vieram, né? A transcraniana, né? E a estimulação transcraniana, que ela induz estimulação em níveis corticais que às vezes pode até, né, ser melhor do que a terapia de fluência. Só que, independente disso, um complementa o outro. Só que a terapia de fluência de vamos respirar, coordenação respiratória, ficou lá em 1900 e bolinhas. Né, Lu? A gente sabe que a terapia de fluência ela não é mais isso. Ir para fono não é fazer exercíciozinho de respiração. Tá? A terapia de fluência ela tem uma base científica, ela faz indução cortical, ela faz modificação cerebral, cortical, né? E aí a gente sabe que podem ajudar, a tecnologia pode ajudar. Marina está perguntando aqui, os cursos de meditação ajudam os que gaguejam, Lu? Curso de meditação, vamos lá. A gente está trabalhando muito, né? Existem até livros, né, de mindfulness e gagueira hoje em dia. Então, o que a gente pensa, né? Diretamente, não. Então, assim, então se eu começar a meditar, eu vou parar de gaguejar, né? Não é isso. Mas, então vamos pensar. O que a meditação vai me ajudar? Vai me ajudar a perceber o momento, a meditação vai me ajudar a melhorar a minha respiração, a diminuir a minha ansiedade, a diminuir os meus sentimentos negativos, porque isso tem muito na gagueira, né? Então, quando eu vou falar uma palavra que eu sei que eu vou gaguejar, eu posso travar, né? Que é aquela reação de congelamento e não querer falar, e eu não vou conseguir, entra naquele looping de desespero. Então, isso é muito ruim para a gagueira. A gente sabe que
que é aquilo que o Yaros fala, né? Que a gagueira é muito mais que a gagueira, não é só o bloqueio. São todos os sentimentos que você traz com relação àquele momento, de vivenciar de novo, de querer se proteger. Esses outros cursos, né, de terapias alternativas, elas podem ajudar a você a trabalhar com esses sentimentos. Peraí, eu não estou falando essa palavra, mas talvez eu consiga. Então, eles te fortalecem nessa questão emocional. Eles não vão ser um trabalho direto com a gagueira. Então, você tem que fazer aí a fono, pensar na estratégia, usar, mas que você tenha, assim, algum trabalho paralelo. Se isso te atrapalha, você fala, não, eu sou uma pessoa muito ansiosa, sou uma pessoa que tenho muito medo de falar, uma fobia social. Alguém perguntou aí a respeito da fobia social. Precisa de uma terapia associada? Aí sim, claro, eu acho que a gente tem algumas terapias que vão nos ajudar. Elas não substituem a terapia fonoaudiológica, mas dependendo de cada caso, elas podem sim complementar. Se é isso que você está precisando nesse momento, né, de encarar essa gagueira de uma forma diferente, eu acho que pode ser um caminho que ajuda bastante. Né, de você aprender aí a relaxar mais. A gente pensa muito que uma das estratégias de modelamento da fluência são de você perceber essa tensão muscular que você faz naquele momento do bloqueio. Como é que eu vou relaxar esse músculo? Então, tudo isso pode ajudar, né? Então, a respiração não é o exercício da respiração, é como eu vou usar essa respiração no momento da fala, conseguindo relaxar meu músculo, usando meu feedback auditivo, usando meu... Então, assim, é uma junção de fatores aí, né, Hugo, que eu acho que podem, sim, colaborar. Se você Com souber certeza. por que você está fazendo, né? Não é se vou Até fazer, eu vou melhorar. Até o treinamento do processamento auditivo não é uma meditação, mas ele traz a consciência do som. Ele traz a consciência do estímulo que está sendo jogado e retroalimentado. Então, o mindfulness, a meditação, né, Lu? Não, nada disso substitui e não é que vai parar de gaguejar, não, de forma alguma. Né? Sim. Eles vão integrar esse processo. Isso, mas essa questão da conscientização do seu corpo, tudo isso é muito importante, do seu estímulo. Uhum. Isso são pontos essenciais que a gente pode usar aí como um paralelo, né, Hugo? Exato. Mas acho que você conhecer isso, né, que o Hugo teve, né, deu de presente aqui pra gente, né, desse conhecimento científico. Acho que isso é muito importante a gente entender. Né? Teve uma mãe aqui, que graça, né, que falou, assim, que bom conhecer para não me sentir culpada. E é isso mesmo, não é culpa, né? Não é culpa da mãe, não é culpa de ninguém a gagueira. É uma característica neurobiológica, neurofisiológica, que depende aí de uma interação de fatores. Muita coisa a gente consegue fazer. Então, para melhorar, né? Para melhorar a própria fluência e a própria qualidade de vida da pessoa. Mas não é culpa de ninguém, né? Então, só tirar essa culpa, né? Que alívio, né, Hugo? Com certeza. Com certeza. E é por isso que a gente tem que ter essa informação, né, Lu? Porque o papel da gente é desculpabilizar. Né? O papel da Abra é levar essa informação para que os pais não se sintam culpados. Foi aquela queda, como eu falei antes. Foi o carão que eu dei, foi a repreensão, fui muito rígido com meu filho, etc. Não, chega. A gente precisa de leveza na terapia, a gente precisa de coração aberto. Isso mesmo. Hugo, estamos aqui nos últimos minutos. Eu acho que eu fiz, né? Tentei juntar aqui a maior parte das perguntas. Eu acho que você respondeu todas. Eu queria que você passasse uma mensagem final para todo mundo. Muito obrigado. Olha, a gente bateu aqui 111 pessoas nessa live. Um enorme sucesso. Todo mundo super parabenizando você aqui, viu, Hugo? Eu também. Obrigado, Lu. Obrigado, pessoal. De compartilhar aqui esse momento com você, que eu estava com muita saudade e de aprender bastante. De aprender tanto com você, né, Hugo? Que delícia. Então, queria que você passasse aí a sua última mensagem antes da gente encerrar a live. Gente, primeiro eu agradeço, Lu, por você, né, poder ser a moderadora dessa live. Você sabe que eu tenho uma admiração imensa por você, por Dani, por várias pessoas, mas vocês, né, estão aqui. Então eu queria falar o que eu posso falar? A Abra Gagueira, eu falei em nome da Abra Gagueira, tá? A Abra Gagueira, ela desenvolve um trabalho fantástico de conscientização, de informação, e eu queria que vocês multiplicassem essa informação. Claro, hoje foi uma informação muito científica, talvez algumas pessoas que não são da área aproveitem, ou os fonoaudiólogos aproveitam, ou os pais, etc. Mas eu queria que multiplicasse essa ideia de que a gagueira, ela tem que ser tratada com respeito,
tá? Existe uma pessoa por trás de uma gagueira, e a Abra Gagueira, ela passa muito essa mensagem, né, Lu? Então, eu como profissional da área, você também, a gente tenta levar o máximo de conhecimento. Quais são as abordagens que são adequadas, quais são as abordagens positivas, para que uma criança cresça no meio sem preconceito, sem o olhar discriminatório, tá? Então, eu queria passar essa mensagem, assim, por favor, multipliquem a ideia da informação para que a gente possa ter essa informação como arma contra esses mitos e contra esses discursos infundados que a gente vê na internet. Eu acho que, baseado nessa live aqui, eu acho que é o que eu posso trazer, Lu. Ai, obrigada, Hugo. Eu tenho só a agradecer também a sua companhia aqui na live, todas as suas explicações que são maravilhosas. Eu sei que você estuda muito, né, e gosta de compartilhar. Eu acho que o conhecimento, se ele fica só com a gente, não tem a menor graça, né? Eu acho que... Eu adoro, Lu. Isso eu acho que é o mais importante. Então, muito obrigada. Obrigada, Abra Gagueira, que eu acho que é um tema super importante, porque a gente tem que saber essa base científica. E quero, né, convidar todo mundo aí a participar esse mês todo, que realmente a Abra está com muitos eventos importantes. Eu, da Oficina de Fluência, junto com a Dani, também temos eventos importantes aí, junto com a Abra também. Então, a gente quer mais, mesmo que todo mundo conheça, que saiba. Fonoaudiólogo que trabalha com gagueira vai estudar, vai se especializar. Tem muito curso bacana, tem muito conhecimento, muito livro hoje, né? Então, procure se atualizar, que eu acho que isso mostra respeito, né, como você disse, né, com aquele seu paciente, seja ele adulto, seja criança. Vários adultos perguntaram, posso tratar quando sou adulto? Claro que pode. Com certeza. Existe idade. Então, assim, um abraço, assim, né, para todo mundo da Abra, um abraço especial para você, Hugo, para a Lívia, obrigado, Lu. Que pôde promover aqui, todo esse mês fantástico de lives, Luiz Fernando, que está aí, apareceu, nosso diretor da Abra, tá bom? Denis, do Comitê Científico. Denis, tá aí a Mari, tá vendo? Tá aí, Denis, Mari. Mari fantástica também. Que gostoso, gente. Muito, muito obrigada pela participação de todo mundo. A live vai ficar gravada, então depois compartilhem. Eu quero ver de novo. Compartilhem, pode compartilhar, vai ficar gravada. E a gente quer mais que todo mundo conheça mesmo. Tá bom? Muito obrigada a todo mundo por participar. Obrigada, Hugo. Mil beijos. Beijo, Lu. Obrigado pelo convite. Saudade também. Obrigada. Beijo. Agora me ensina a encerrar aqui. Ó, gente, eu acho que tem que apertar encerrar, ou a gente vai ficar conversando aqui até os minutos acabarem. Eu acho que é só fechar lá, Lu, não? Né? Ai, meu Deus do céu. Olha gente, alguém ajuda a Lu a encerrar a live. Porque eu não tenho comando aqui. Eu só não quero não deixar gravado, gente. Pelo amor de Deus, já pensou? Mas ele dá a opção depois, né, gente? E cadê os blogueiros aí de plantão? Será que é só fechar? Vai lá, Lívia. Eu acho que sim. Ó, vocês não olham essa parte agora, que eu tô aqui pagando mico, né? Corta essa parte. Corta. Cadê, Lívia? É só clicar no X, tá bom, Mari? Olha lá. Só clicar no X. Ó, Júnior, fica gravado aqui no Insta, no IGTV. Tá bom? No Insta da Abra Gagueira. Da Abra Gagueira, tá bom? Beijo, Hugo. Tchau. Encerra primeiro, fecha e depois ele dá a opção de deixar gravada, tá? Vou gravar, gente, senão a gente faz de novo. Tá bom, Lu. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.